O tema das quartas-feiras é o relacionamento, ou, se você preferir, dicas sobre relacionamento. Como se sabe, nossa igreja apoia nossos fiéis compartilhando assuntos que os auxiliem em suas vidas. Tratamos de 5 assuntos, um por dia, de segunda a sexta-feira. Às segundas, o assunto abordado é a espiritualidade, às terças, a sobrevivência financeira, à quarta, o relacionamento, às quintas, a organização pessoal e às sextas, o tema das leis da vida. Por que na quarta-feira o tema é relacionamento? Porque o relacionamento é um dos grandes eixos de nossa existência e vem de encontro à terceira lei de Jesus, que é citada em João 13:34, em que ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. As pessoas confundem o segundo mandamento de Jesus. Jesus nos deu 3 mandamentos. O primeiro ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas, isso é óbvio. O segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é que ameis ao vosso próximo como amais a vós mesmos. Só que o próximo é a Mãe Terra, a natureza, os seres que aqui vivem, as plantas, os animais. E nós não estamos fazendo isso. Se estivéssemos fazendo isso, não haveria esta pandemia, né? Porque ela é causada por erros humanos. Se nós estivéssemos nos comportando em relação ao próximo, que é a Mãe Terra, não haveria tanto lixo no mar, tanto lixo nas praias, tanto lixo nas estradas. Nós respeitaríamos mais o meio ambiente e não haveria chance para a pandemia. Nós mesmos a criamos, infelizmente. Bom, mas Jesus tinha nos dito sobre o próximo, que é a Mãe Terra e a natureza, e falou também sobre o nosso semelhante, no terceiro mandamento que eu acabei de citar. Quando Jesus fala de amor, ele está se referindo à possibilidade de compartilharmos. O amor não existe como substantivo, ele existe apenas como o verbo amar. Se você não conjuga esse verbo, se você não pratica o ato de amar, não há chance de existir amor. Hoje é uma quarta-feira, né? Mas na segunda-feira desta semana, eu soube que morreu um de meus cunhados. Ele morava sozinho, foi encontrado morto dentro de casa. O morar sozinho é uma forma de solidão, né? Porque o gostoso da vida é você compartilhar, é você conviver. Que graça tem você ir ao cinema e assistir um filme sozinho? O gostoso é ir com alguém que você ama e depois poder trocar ideias sobre o filme. O viajar é a mesma coisa. Que graça tem você viajar sozinho? O gostoso é viajar com alguém que você ama, compartilhar os benefícios da viagem, a paisagem, as coisas novas que você vai encontrar, trocar ideias sobre isso. Então, o compartilhar é que torna o relacionamento uma união, uma associação que conforta, que traz para você valores que você não teria se vivenciasse os mesmos fatos sozinho. A solidão nada mais é do que o viver não compartilhado. Então é triste saber que alguém morreu, foi encontrado morto em sua casa, onde ele vivia sozinho. Porque isso é um indício de solidão, né? Se tivesse alguém compartilhando, talvez tivesse vivido mais, talvez tivesse uma razão melhor para viver, porque estaria amando alguém. Mesmo que você esteja convivendo com um monte de pessoas, se você não está compartilhando com elas, se você não tem comunicação com elas, se não há uma integração entre você e elas, você ainda está vivendo a solidão, mesmo imerso numa imensa quantidade de pessoas. Outra coisa que eu aprendi com essa história do relacionamento é que o relacionamento dá a você razões para viver. Quando você ama alguém, seja sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, e mesmo que seja um cachorrinho ou um gato, você tem uma razão para viver. Há um motivo, alguém depende de você. Você tem a quem compartilhar o seu amor. Eu assisti uma série inglesa chamada
Afterlife, em que Rick Gervais, um ator, interpreta um homem que amava muito sua esposa, a esposa morre e deixa para ele uma cadelinha para ele cuidar. Ele perde toda a noção do que seja viver, ele não está mais interessado em viver, mas ele se mantém vivo porque ele tem que cuidar da cachorrinha que a esposa deixou. Então, cuidar de alguém, amar alguém, compartilhar com alguém é um motivo suficiente para manter você vivo, para lhe trazer uma motivação. Aliás, motivação é bem isso, motivo para a ação. Algo que leve você a querer agir, algo que dê sentido àquelas segundas-feiras chuvosas e tristes. Você sai da cama porque você ama alguém e porque você quer fazer alguma coisa na sua vida para poder ajudar e demonstrar o seu amor para esse alguém. Veja bem que eu não estou dizendo que você não deva amar a si mesmo. Claro que amar a si mesmo é muito importante. Porque se você não tem amor próprio, se você não se ama, como é que você pode amar o outro? Né? Então é importante amar a si mesmo. Mas se você, além de amar a si mesmo, ama mais alguém, a quem você se dedica, a quem você ama realmente, então você tem um bom motivo para viver, não tem? Lidar com pessoas não é uma tarefa muito fácil. Uma das primeiras coisas que você tem que aprender é compreender qual é o temperamento dessa pessoa. E ao estudar o temperamento das demais pessoas, você vai entender melhor o seu próprio temperamento. Compreender o temperamento das pessoas é demonstrar compaixão e compreensão pelo seu semelhante. Compreender que você e as outras pessoas têm temperamentos e às vezes temperamentos diferentes permite a você compreender a neurolinguagem do relacionamento. Você vai entender que não somos iguais. Não existem duas pessoas iguais. E que há coisas em que nós nos assemelhamos e há coisas em que nós nos diferenciamos. Existe, inclusive, uma frase intrigante que diz assim: ninguém ama alguém perfeito. Há dois sentidos nessa frase. Primeiro, ninguém ama perfeitamente outro alguém. E a segunda é o sentido literal. Ninguém ama alguém perfeito. E por que não? Porque são as imperfeições das pessoas que nos ensejam a oportunidade de amá-las, de complementá-las, de ser útil a elas, de ser aquilo que elas precisam para se realizarem como pessoas. Isso dá um sentido à nossa vida e à vida delas também. Perceber a realidade através do filtro do temperamento é que enseja a neurolinguística definir o que é um mapa. Ou seja, segundo a neurolinguística, você não percebe o mundo como ele é. Você percebe o mundo de acordo com o mapa que você criou dentro de si para representar esse mundo lá fora. E os mapas não são iguais ao território. Então, compreender o mapa da outra pessoa, e inclusive o seu, permite a você interagir melhor com as pessoas, melhorando os relacionamentos, e com o mundo em geral, porque ele é composto de milhares de pessoas, e todas com temperamentos diferentes. Nós temos dois temperamentos, o básico e o secundário. Você vai aprender com o método como determinar qual é o teu temperamento básico e qual é o seu secundário. E no momento em que você for capaz de perceber isso na pessoa que você ama ou naquela que você pretende conquistar, torna-se muito mais fácil a interação com essas pessoas e a possibilidade de conquista se torna maior. E é aí que surgem os relacionamentos. Mas, para que essa compreensão do relacionamento, inclusive dos temperamentos, que é uma parte daquilo, do muito que vamos lhe ensinar sobre relacionamentos, só é uma coisa útil para você se você a aplicar. Não adianta você aprender esse conhecimento e não usar. À medida que nós vamos lhe ensinando pequenas partes do que melhora o seu relacionamento, você deve se ocupar em aplicar essas partes nos relacionamentos que você já tem, porque é na aplicação daquilo que você vai aprender
que vai surgir uma verdade maior, que é o saber, né? Que transforma o conhecimento em algo útil, e a soma dos saberes, como já dissemos em vídeos passados, chama-se sabedoria. Só se adquire sabedoria quando você transforma o conhecimento em algo útil através da prática, da ação. Sem ação, não há realização e nem salvação. Não existem temperamentos piores ou melhores. Nenhum temperamento é pior ou melhor que o outro. Apenas ele é adequado ou não, segundo as circunstâncias em que ele se manifesta. Todos os temperamentos têm qualidades positivas e também qualidades negativas. E se você pensar bem, as qualidades negativas nada mais são do que o excesso das qualidades positivas. Se você tem dúvidas sobre isso, recomendo a você que você leia um livro que se chama Mala Pesada, da Judith Seals, publicado no Brasil pela editora Campos. É um bom livro para você ler e começar a entender as outras pessoas. O conceito dos temperamentos não é uma criação recente, essa criação é atribuída a Hipócrates, o pai da medicina. É um conceito mais antigo do que a civilização cristã. E se ele sobrevive até os dias de hoje, merece ser aprendido e aplicado. Por isso que eu estou ensinando isso a você. Hipócrates, o pai da medicina, ensinava que os temperamentos provinham de 4 humores, os fluidos do corpo: o sangue, o bílis amarelo, a bílis negra e a fleuma, é o que se dizia naquela época. Hoje em dia usamos uma nova nomenclatura que facilita o aprendizado a você. Neste método que eu vou apresentar a você, eu utilizo a nomenclatura da Florence Littauer, uma das autoras mais publicadas em termos de livros de temperamento. Por exemplo, ela usa a expressão popular sanguíneo ao invés de usar a expressão apenas sanguíneo. Por quê? Porque o popular sanguíneo é uma pessoa muito extrovertida, o que a torna uma pessoa muito popular. Então, você compreender que o nome não é só sanguíneo, e sim popular sanguíneo, já é meio caminho andado para você compreender esse tipo de pessoa, a pessoa que tenha este temperamento. Depois você tem, por exemplo, o forte colérico. O nome já disse, ele é colérico, ele é forte, ele demonstra essa força, às vezes até abusa dela, né? Depois você tem o perfeito melancólico. Ele não é só melancólico, ele é perfeito melancólico, porque a melancolia dele traz a ele esse destino, essa motivação de vida que o faz querer ser perfeito, certinho, ok? Nem sempre ele consegue. E também há um último temperamento, o sereno fleumático. Fleumático é aquele cara calmo, plácido, tranquilo. Daí essa alcunha, esse adjetivo, sereno fleumático. Você bate os olhos daquelas pessoas que são meio devagar, meio tranquilas, e você, lembrando da palavra sereno fleumático, você sabe já qual é a qualidade principal do temperamento dessa pessoa. Isso vai te ajudar. Bom, eu fiz aqui apenas uma pequena introdução do temperamento, que não é nem 1/10 do que você vai aprender sobre relacionamentos aqui comigo. Vou te ensinar coisas fantásticas que você vai poder usar para o resto da sua vida. E vai melhorar a compreensão a respeito de si mesmo e das outras pessoas, inclusive daquelas que você ama e daquelas com quem você tem que conviver, seja fácil ou não. E por que não dizer também daquelas que você pretende conquistar e que vão valer o esforço de você ter aprendido a lidar bem com os relacionamentos. Eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo e deixe o seu like ou até mesmo o seu dislike. Se você deixar o seu dislike, então explique por que você não gostou da forma com que nós tratamos este assunto, para que eu possa aperfeiçoar esse ensinamento nas próximas quartas-feiras. E, se puder, deixe o seu comentário. O comentário é o que valoriza o nosso trabalho. E se nesse comentário você deixar perguntas, incluir perguntas suas a respeito desse tema, na próxima quarta-feira, quando tratarmos novamente deste tema, responderemos a todas as suas perguntas. Eu agradeço muito a sua presença, obrigado por você ter estado aqui, foi um prestígio para nós e lhe deixo um grande abraço.